Bom dia, turma. A aula de hoje é sobre bacias hidrográficas do Brasil, né? Página 88, 89 da apostila. Na página 90 nós temos exercícios de aprendizagem, né, que serão feitos também. Nós vimos na aula passada, né, na última videoaula, sobre recursos minerais e energéticos como fonte de matéria-prima, né? Ou seja, como fonte para atividades econômicas, como recurso mesmo. Sobre bacia hidrográfica do Brasil, na apostila de vocês, logo no início, também vai falar sobre isso, sobre a água como um recurso natural, né, super importante para a manutenção da vida, né, até porque não existe vida no planeta sem água no estado líquido. E o Brasil, né, a gente tem 12% de toda a água doce do planeta, né, ou seja, 12% de toda a água potável do planeta se encontra no território brasileiro. Tá? E aí a água também é um fator muito importante para o desenvolvimento econômico, para atividades econômicas, né? Como agricultura, pecuária, pesca, indústria, como via de transporte. Né? Aí lembra lá do capítulo 1, quando a gente falou sobre como os portugueses adentraram o interior do país, né? Ou seja, como que era feito esse transporte por vias, né, fluviais. Né? Ou seja, a água também serve como via de transporte, né? Ou seja, ela é muito importante, um recurso natural muito importante. E aí a gente vai destacar, né, a apostila traz pra gente 3 bacias hidrográficas, né? Destaca 3 bacias, que é a bacia amazônica, a de São Francisco e a bacia platina. Só que no próprio livro, lá na página 88, o mapa 10, mostra pra gente diversas bacias hidrográficas. Né? Tem um mapazinho ali, né, na página, que vai mostrar diversas bacias hidrográficas. Tem a bacia do leste, do sudeste, do Uruguai, né, bacia do Tocantins, ou seja, diversas bacias hidrográficas. Só que a gente vai dar destaque apenas para essas 3. Bacia amazônica, de São Francisco, e a bacia platina, por serem as 3 maiores bacias hidrográficas do Brasil e pela sua importância, né, questão de espaço, distribuição geográfica, sua importância na economia, tá? E aí a primeira bacia hidrográfica que a gente vai começar a falar é a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, né? É também a maior concentração de água doce do planeta, tá nessa bacia hidrográfica. Seu principal rio é o rio Amazonas, que ele também é o maior rio, né, em questão de extensão e de volume do planeta. Né? A sua nascente, a nascente da bacia amazônica, se encontra lá na Cordilheira dos Andes, num território que pertence ao Peru, e sua foz, ou seja, onde ela deságua, é no estado do Pará. Tá? Tem um grande volume de água, né, que é distribuído por essa região, que traz características singulares, ou seja, características específicas da região, tá? Como casas flutuantes, comunidades ribeirinhas, como o uso do transporte, né? A água, os rios servem como via de transporte. Né? Tem regiões na região amazônica que só dá para você ir de um lugar para o outro utilizando o rio como via de transporte. A bacia hidrográfica amazônica ela tem um grande potencial para produção hidrelétrica, só que ela não é muito utilizada. Né? Ela é pouco aproveitada esse potencial, apesar de ter um grande volume de água, uma grande extensão territorial, ela é pouco aproveitada como fonte, como recurso para potencial hidrelétrico. Né? E aí a próxima bacia é a bacia de São Francisco, que entre as 3 bacias que eu tinha comentado no início, né, a amazônica, a platina, essa é a única bacia que está inteiramente no território brasileiro. Tá? A gente viu lá que a bacia amazônica, sua nascente é no Peru, mas ainda passa pela Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, até chegar no território brasileiro. A bacia de São Francisco não, ela é inteiramente no território brasileiro. Tá? Desde lá da sua nascente, que é no estado de Minas Gerais, passa pelo Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Ou seja, ela liga regiões muito importantes e regiões de estágio de desenvolvimento, né, do Brasil diversos. Né? Por isso ela é até conhecida como Rio de Integração Nacional. Ou seja, ela praticamente une, né, as regiões, né, tanto norte, nordeste, centro-oeste e o sudeste, né, do Brasil.
e tem uma importância histórica muito grande. Lembra lá quando a gente falou no capítulo 1 sobre as drogas do sertão, sobre como os portugueses adentraram o interior do país? Foi por meio, né, da bacia hidrográfica, da rede hidrográfica de São Francisco, utilizando os rios como via de transporte. E aí foi muito importante também a criação de cidades, né, ribeirinhas, ou seja, povoados próximos a esses rios. O Rio São Francisco, né, que é o principal rio dessa bacia hidrográfica, é um rio perene, ou seja, é um rio que tem água no seu leito durante o ano todo, porque ele tem grandes números de afluentes, ou seja, há diversos afluentes que abastecem esse rio. E por isso esse rio tem água no seu leito durante o ano todo. É um rio muito importante para a questão hidrelétrica, né? Potencial hidrelétrico. As suas principais usinas são as Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, ou seja, é um grande gerador de energia, né? O Rio São Francisco, a bacia de São Francisco. E também por ter desníveis, né? Tive que dar uma paradinha porque o cachorro começou a latir. Então, voltando. Então, a característica, né, dessa paisagem, da paisagem onde se encontra essa bacia hidrográfica, é planaltos com desníveis acentuados. Então é um rio com poucos trechos navegáveis, ou seja, de locomoção, né? Apesar de ter servido lá no século XVI como via de transporte, é um rio com poucos trechos navegáveis, certo? E aí a próxima bacia é a Bacia Platina, que é uma bacia que une os rios Paraná, Paraguai e Uruguai, que dá origem ao Rio da Prata. Só que no Brasil é chamada de Bacia Platina e tem uma importância muito grande mesmo, porque é nessa bacia hidrográfica que está construída a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma bionacional, ou seja, pertence ao Paraguai e ao Brasil, e é o principal fornecedor, ou seja, é o principal responsável pela parcela de energia elétrica consumida no Brasil e no Paraguai, além de ser uma das maiores usinas do mundo. Por ter um potencial, né, de hidrelétrico muito grande, né, e ter uma característica assim, específica de níveis de relevos totalmente diferentes, né, ou seja, desnivelado, é uma bacia hidrográfica que não favorece muito a navegação, né? Só que é uma bacia com grande potencial hidrelétrico porque é um grande volume de águas, né? E como o seu tipo de relevo, que é o planalto, tem desníveis, não favorece muito a prática de navegação. Então acaba que o seu grande volume de água ele é utilizado especificamente para a usina, né? Apesar que se há uma tentativa de construir um corredor fluvial, até para favorecer o turismo da região, só que aí há algumas implicações com isso, questões mesmo socioambientais. Se for construir esse corredor fluvial para favorecer, né, um pouco o transporte e o turismo, né, vai ter que desapropriar cidades ribeirinhas, ou seja, uma população seria desapropriada, vai ter que mudar cursos de rio, isso prejudicaria solos, terrenos. Então há todo um impacto socioambiental, né, nessa tentativa de criar um corredor fluvial para favorecer, né, na bacia platina a navegação. Então basicamente nós temos três principais bacias hidrográficas. Bacia Amazônica, né, característica por ser a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, com o maior rio, que é o seu rio principal, que é o rio Amazonas, começa lá na Cordilheira dos Andes e acaba tendo sua foz no estado do Pará, né? Não tem um aproveitamento, apesar do grande volume de água, não tem um aproveitamento para potencial hidrelétrico, ou seja, é pouco utilizado. Nós temos a Bacia de São Francisco, que é a única que está inteiramente no território brasileiro, com uma importância histórica, que serviu como acesso ao interior do território brasileiro, como via de transporte. É também conhecido como o Rio, né, o Rio São Francisco, como Rio de Integração Nacional, porque passa por Minas Gerais, vai drenar, no seu curso tem Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. É um rio que fornece, né, é um rio perene, né, tem água no seu leito durante o ano todo porque tem um grande número de afluentes. É muito importante como potencial hidrelétrico porque tem usinas
que fornecem energias, como Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso. Depois nós temos a Bacia Platina, que tem uma grande importância por causa da construção, né, da usina da hidrelétrica de Itaipu, que é uma bionacional, pertence ao Brasil, ao Paraguai, é responsável pela grande parte da energia desses dois países e é uma das maiores usinas do mundo. Então, para finalizar, né, leitura da página 88, 89 e exercício de aprendizagem da página 90 e até a próxima aula, turma.